Então, graça e paz a todos mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Nosso texto principal está em Joel capítulo 2, versículo 13, que fala lá: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Glória a Deus. Joel capítulo 2, versículo 13. Meus amados irmãos, nestes dias que estamos vivendo um distanciamento social, a função pastoral tem sido imprescindível, né? Em momentos tão difíceis nós temos buscado auxiliar os irmãos, orando, ligando, e é comum nós encontrarmos um amigo, um irmão, seja através das redes sociais, seja através de um telefonema. Nós entramos em contato com essa pessoa e fazemos aquela pergunta que se torna até uma pergunta padronizada, né? Como é que você está? Como é que você está agora? Como é que você que está me vendo agora, como é que você está? Muitas vezes, amados, nós respondemos no automático, né? Naquele automático que a gente responde e é como se nós quiséssemos apenas não aprofundar, né? Se aprofundar numa conversa, num diálogo, a gente diz: está tudo bem, eu estou bem. Quantas pessoas eu tenho ligado esses dias, e eu tenho ouvido essa frase: eu estou bem, está tudo bem, pastor, está tudo bem. Claro, evidente que inclusive a minha mãe, a minha abençoada mãe, ela tinha uma frase que dizia: com Jesus no barco, tudo bem. E isso é fato, é verdade. Se Jesus está no barco, está tudo bem. Mas muitas vezes, amados, o tudo bem que nós ouvimos de um amigo, de um irmão, de uma pessoa chegada, de uma pessoa que nós conhecemos, a gente sabe que aquele tudo bem que está sendo dito, ela nem sempre traduz uma realidade, né? Até porque, irmãos, nós temos pessoas que estão em situações psicológicas, com medo, com tantas situações difíceis, e que nós venhamos a não descobrir essa situação por conta exatamente de quê? De que a gente não consegue entrar no coração dessa pessoa, entrar na mente dessa pessoa, e somente Deus conhece o coração e conhece a nossa intimidade, amém? Então, nessa questão de estar tudo bem, o maior problema é que quando nós escondemos os nossos sentimentos, escondemos o que nós estamos sentindo, né? Uma tristeza, uma ansiedade, uma preocupação, uma frustração, é ruim, mas pior é quando nós escondemos pecados, é quando nós escondemos falhas, é quando nós escondemos coisas que deveriam ser tratadas, deveria ser aprofundado, né? Alguém poderia estar te ajudando, alguém poderia estar ajudando você e a sua família. E nesse momento que a gente responde está tudo bem, é meio que para se livrar talvez daquele chato que fica querendo talvez se intrometer na vida dos outros, ou daquelas pessoas que nós já sabemos e conhecemos que são pessoas que são movidas, né, aos comentários negativos, a dissimulação, espalhar notícia, né, o popular fofoca, o fofocando. Então a gente fica numa situação muitas vezes que não queremos abrir o nosso coração para nos mostrarmos, demonstrarmos realmente quem nós somos e o que estamos passando, né? Talvez para não tornar uma situação vulnerável para que alguém, talvez uma índole questionável, venha, né, trazer situações, comentários depreciativos acerca da tua vida ou da tua família. Mas quando, irmãos, temos situações das quais não estamos conseguindo lidar, e a gente fala está tudo bem, a gente começa a entrar num caminho da mentira, e essa mentira ela começa a encobrir os pecados. Geralmente pessoas viciadas, seja no álcool, seja nas drogas, seja na pornografia, essas pessoas tendem a não mudar. Por quê? Porque o pecado não é confessado, né? O pecado não é exposto, aquela situação não é tratada. A gente começa a ver uma situação na qual a gente percebe claramente a incapacidade que temos em algumas situações. Achamos que somos fortes ao ponto de dominarmos uma situação, ao ponto de nós resfriarmos uma situação da nossa carne. Mas muitas vezes, como Paulo diz, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Muitas vezes nós guardamos sentimentos ruins, mágoa, ressentimento, guardamos muitas vezes aquela frustração de algo que não foi conquistado, talvez algum sentimento dentro de nós que precisa ser tratado pelo
me assistindo ou vai me assistir, tenha coragem de afirmar de que não tem nada no coração, porque Deus conhece o nosso coração. Quando nós rasgamos um saco, por exemplo, de compra ou de alimento, nós tiramos todo o conteúdo dentro daquele saco que está fechado, que está amarrado, que está todo preso ali, sabe? A Bíblia diz que havia um costume naquela época, o primeiro registro, já que pelos teólogos, pelos estudiosos, o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. A história de Jó é uma história bastante antiga, né? Então, dá-se a entender de que Jó foi o primeiro homem a passar por uma situação tão de extrema dificuldade e rasgar suas roupas como sinal de tristeza profunda, de angústia, né, de uma reação à desgraça do que tinha acontecido na vida dele. Mas também os judeus e os povos daquela época levavam o rasgar com roupa, o rasgar da roupa, o rasgar das vestes, como símbolo, né, de arrependimento, como símbolo de que precisamos nos arrepender, que precisamos buscar mudanças. Então, rasgar de roupa era para dizer: eu estou me arrependendo, eu estou confessando meus pecados, eu estou abrindo meu coração. Era algo simbólico, mas no entanto, com o passar do tempo, né, não só Jó, mas também vem Rubens, né, que é o irmão de José, também veio Jacó e tantas outras pessoas, Davi, que aproveitaram em momentos difíceis, rasgaram as roupas como uma forma de dizer, se cobriram com sacos para dizer: olha, eu estou protestando, eu estou falando que eu estou mal, que eu estou pensando numa situação difícil, eu estou passando por uma situação difícil. Mas Deus fala através do profeta Joel que nesse tempo já estavam rasgando as roupas, ou seja, somente num arrependimento provisório, um arrependimento superficial, tal como a roupa era. Ou seja, as pessoas mostravam que estavam tristes, que estavam, sabe, querendo mudanças, que estavam querendo tirar aquela roupagem velha para colocar uma nova, rasgavam as suas roupas, mas o coração continuava o mesmo. As pessoas mudavam o penteado, mudavam o cabelo, mudavam a roupa, mas o coração permanecia o mesmo. E Deus estava dizendo: olha, ao invés de vocês rasgarem as roupas de vocês, tentarem fazer algum ato, né, físico, para poder se redimir de um pecado, comecem rasgando seus corações. Comecem mudando de dentro para fora. Porque esta é a mudança que Deus deseja, essa é a mudança que Deus espera de cada um de nós. Neste momento onde estamos passando essa dificuldade, é o momento do povo de Deus fazer muitas reflexões. E eu tenho feito muitas reflexões, coisas que precisam mudar, mas que o dia a dia, né, a quantidade de tarefas que eu tenho, o volume da minha agenda, daquilo que eu estou colocando no meu coração, muitas vezes não me parava para poder refletir, muitas vezes para orar, muitas vezes para ler a Bíblia. Quantos de vocês também não era da mesma forma? Então agora nós temos uma oportunidade em muitos momentos para buscar do Senhor este arrependimento profundo e não superficial. Porque Deus dizia: olha, vocês estão rasgando as roupas por fora, mas o coração de vocês continua o mesmo. Quantas pessoas são assim, irmãos? Vêm para a igreja, aí chega na igreja, recebe um banho de crente, né? O banho do crentez. Ele recebe a roupa de crente, coloca o cabelo de crente, coloca a roupa de crente, ele compra uma Bíblia de crente, ele vive como crente, canta as músicas, mas o coração continua da mesma forma que estava quando ele estava ali no mundo. Então Deus estava falando assim para o povo: olha, através do profeta Joel, ao invés de vocês rasgar as roupas de vocês, rasguem o coração. Rasgar significa tirar tudo que está dentro, expor, abrir a guarda, né? Deixar de se mostrar, né? Muitas pessoas querem mostrar uma santidade, né? Que talvez para conquistar pontos com o pastor, talvez para conquistar pontos com a família, talvez para demonstrar às pessoas que ela tem um equilíbrio espiritual. E ao invés de admitir: eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de conselho, eu estou precisando de oração, as pessoas começam a querer lutar sozinhas. As pessoas começam a querer fugir do problema, fugir da situação, ao invés de colocar, expor, de colocar para fora, de abrir o coração. E aí eu aprendi 4 lições sobre o verdadeiro arrependimento. Eu quero que você anote, se você puder e quiser, tá bom? Porque tem pessoas que estão fazendo sacrifício de tolo, estão fazendo propósitos, muitas vezes para sacrificar carne, sabe? Não, pastor, eu tenho que fazer para machucar a carne. Sim, mas se o seu coração, que é a sua mente, que é o conjunto do seu psique, e ele que estiver dominado por um vício, por exemplo, ele não vai ser transformado por causa de um jejum.
Ele não vai ser transformado porque você passou a noite em claro orando. É um processo e você precisa de ajuda. Sabe que eu comparo essa questão de rasgar o coração? Se você estiver passando mal, estiver sentindo alguma dor, e alguém te levar para o médico e você sentar diante do médico, o médico faz sempre a mesma pergunta. Não sei se para vocês, mas comigo, quando eu fui para o médico fazia uma pergunta: Sr. Alexander, como é que o senhor está se sentindo? O que você está sentindo? Sabe, se eu fosse um homem orgulhoso, se eu fosse uma pessoa que talvez não quisesse me abrir, eu diria: não, está tudo bem. Ele ia dizer assim: o que o senhor está fazendo aqui então? O que o senhor veio fazer aqui no hospital? Se está tudo bem. Então, quando a gente vai ao médico, a gente tem que abrir o verbo e dizer: olha, a gente está sentindo a dor aqui, a gente está sentindo a dor aqui. E ele vai dizer, através de uma série de fatores, consultas, através de toques talvez, através de exames, para dizer o que você está tendo para receitar o remédio certo. Agora, trazendo isso para o âmbito espiritual, imagine só, você está diante do Espírito Santo, que te conhece, que sabe as tuas fraquezas, que sabe o quanto você é vulnerável em certas áreas. E aí nós temos a oportunidade de sermos verdadeiros com o Senhor, e muitas vezes queremos nos cobrir, sabe, com a roupa de santidade, queremos nos cobrir com a roupa de homens bons e mulheres maravilhosas, de super-homens, de pessoas fortes, quando na verdade deveríamos ser verdadeiros e estarmos diante do Senhor rasgando o nosso coração. Amém, queridos? Agora, pastor, por que eu devo rasgar esse coração? Porque as 4 lições do arrependimento eu quero te passar agora. A primeira lição que eu aprendi foi que o coração humano, ele é enganoso. Nenhum coração de qualquer ser humano pode ser dito assim: olha, é verdadeiro 100%. Nós temos, irmãos, coisas no nosso coração, que é a nossa mente, nesse coração de músculo aqui, o músculo, mas é a mente nossa, que ela nos prega algumas peças. Quando a gente pensa que Deus está querendo que a gente vá por lá, a gente interpreta muitas vezes de maneira errada. A gente muitas vezes age de maneira precipitada, porque o nosso coração é enganoso. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, e o versículo de número 9, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Uma pergunta, termina esse versículo com uma pergunta: quem o conhecerá? Aí no versículo 10 diz assim: o Senhor conhece, o Senhor sonda. Somente Deus conhece o coração de um homem e o coração de uma mulher. Sabe, talvez os estudiosos, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que, trabalham diretamente com pessoas envolvendo a mente, sabe de algumas informações, mas ninguém conhece o coração de um homem e o coração de uma mulher mais do que Deus. Então nós sabemos que esse engano muitas vezes, e o pior que muitas vezes nos enganamos a nós mesmos, porque, irmãos, presta bem atenção, você enganar alguém já é ruim, mas você se enganar é duplamente ruim. Você está mentindo para você. Sabe, tem pessoas que estão mentindo tanto, estão tão emaranhados das suas mentiras. Está tudo bem, pastor, nós estamos de bênção, que lá no coração ele já está acreditando nas próprias mentiras. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 João, a carta do Epístola de João, 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. João está dizendo assim: olha, se você começar a demonstrar ou falar que não tem pecado, que não tem nada para ser tratado pelo Senhor no teu coração, você está se enganando, porque a verdade não está em você. Irmãos, eu, como pastor, homem de Deus, filho de Deus transformado, eu tenho muita coisa que eu preciso que Deus venha transformar em meu coração, que venha mudar meu coração, que venha fazer com que este coração venha para agradar a Ele, que as minhas reações, que as minhas posições não sejam para encobrir erros, mas que eu possa confessá-los ao Senhor. Amém? Porque o segundo ponto do arrependimento, dessas lições que eu aprendi, foi: não adianta mentir para encobrir. Não adianta. Primeiro, nós sabemos que o coração é enganoso. E segundo, não adianta mentir para encobrir. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Glória a Deus. Talvez muitos irmãos devam dizer: mas pastor, essa mensagem é para o cachaceiro que é vindo da minha casa, é para o viciado em droga, é para aquele pessoal que está no mundo. Irmãos, é para você. Você quer ir para o céu?
Você deseja ir para o céu? Nós precisamos ser transformados dia após dia através da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra está nos aperfeiçoando, a palavra está nos moldando, está limpando a árvore para que nós venhamos a dar bons frutos, amém? Então não adianta encobrir, porque quem encobre não alcança a misericórdia. Lá em Jeremias tem outro texto bastante duro, mas um alerta para nós, está lá em Jeremias 9:8. Flecha mortífera é a língua deles, falam de maneira enganosa, com a boca fala cada um de paz, com o seu companheiro, mas no seu interior lhes arma ciladas ou armadilhas. Quantas pessoas nos abraçam, até na igreja mesmo, nos dá a paz do Senhor. Tem pessoas, olha irmãos, eu fico nesse momento, muitas vezes até me segurando para não falar certas coisas que vem ao meu coração, porque como a Bíblia diz, o coração nosso é enganoso. Mas quantas pessoas postam na internet: eu estou com saudade de frequentar a igreja, meu Deus, eu não vejo a hora de frequentar um culto. Como? Quando tinha os cultos nem aparecia. Quantas vezes você ia domingo perdido na igreja, e agora vem dizer que está com saudade? Sabe, muitas vezes, irmãos, nós queremos encobrir falhas, nós queremos colocar a nossa Bíblia do lado do nosso braço, né? E chegar na igreja com aquela capa de santo. Até líderes, pessoas que precisam ser tratadas pelo Senhor. Nós precisamos de tratamento pelo Senhor. A igreja de Cristo nesses dias está precisando de tratamento. Nós estamos precisando do cuidado do nosso Pai, e através do Santo Espírito Ele tem ministrado aos nossos corações. A terceira lição, a primeira foi: enganoso é o coração. Segundo, não adianta mentir para encobrir, tá? Porque inclusive eu estava vendo um filme de um piloto de avião que ele era alcoólatra. E ele fez alguma manobra maravilhosa e conseguiu poupar o avião e poupar muitas vidas de um desastre. No entanto, ele estava, convivendo com o alcoolismo há muito tempo. Já tinha perdido a esposa, já tinha perdido o filho, já tinha perdido os amigos. As pessoas já tinham distanciado dele, sabe por quê? Ele era alcoólatra. Ele não conseguia resistir à tentação da bebida. E todas as pessoas que perguntavam para ele, ele dizia: eu não sou alcoólatra, eu não sou alcoólatra. Eu não sou uma pessoa assim. Quando eu quiser parar, eu paro. Quantas pessoas que estão nos vendo, que não conseguem fugir, por exemplo, do vício da pornografia? Quantos não conseguem fugir da mentira? Porque você está num trabalho que fomenta você a mentir, a dizer um preço que não é verdade, a trazer um argumento mentiroso. E aí as pessoas começam a entrar em certos vícios que é difícil a resistência. Mas Deus está te trazendo essa palavra hoje não para te condenar, mas porque Ele quer exercer misericórdia sobre vocês. A terceira coisa é que eu aprendi sobre o arrependimento, é que confessar pecados traz libertação, amém? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 32 e o versículo 3 a 5. Salmos de número 32, versículos de 3 a 5, diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou uma sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Glórias a Deus. O salmista está dizendo assim: olha, enquanto eu me calei, enquanto eu escondi, enquanto eu deixei ali, debaixo ali da minha casa, deixando ali, sabe, de dentro do meu coração, sabe o que aconteceu? Meus ossos apodreceram, envelheceram o meu corpo, eu me senti fraco espiritualmente. Irmãos, quantos cristãos estão fracos porque não admitem que precisam de ajuda, não pedem ajuda, não compartilha, não ora, não confessa, não abre, porque muitas vezes quer mostrar aquela postura de um bom moço. Eu me lembro de uma história de uma irmã da nossa igreja, que ela estava com problema sério no casamento, e o marido dela era da igreja, cantava no louvor da igreja, mas dizia para ela: não conta para o pastor não fala para o pastor não, que a gente está passando por dificuldade em casa, não fala para ele que estamos brigando em casa. Sabe como é que é? Ele vai tirar a gente do cargo, ele vai tirar a gente da liderança. Irmãos, quantos líderes, diáconos, obreiros, pastores não procuram ajuda com medo de perder o cargo? Misericórdia, fica mais preocupado com o cargo do que o céu.
Sabe, o mais importante para você, meu irmão, é estar agradando ao Senhor, é estar servindo a Ele, é estar indo para o céu. Esse é o maior objetivo do cristão, não é ficar como obreiro de igreja, diácono de igreja. Isso aí tudo passa, isso é irrelevante comparados ao céu. Então eu quero passar para vocês essa visão que Deus me deu. Eu assisti nesse filme, isso me impactou. Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis agora, casamento difícil, problema financeiro, mas a pessoa não abre a guarda, ela fica lá, não, está tudo bem, pastor, está tudo bem. Esse tudo bem, muitas vezes até o Espírito Santo revela. Eu digo, não está tudo bem não, mas tem vezes que o Espírito Santo não revela, porque ele espera que você venha confessar, porque ele espera que você venha admitir, que você venha pedir ajuda, porque isso é propósito de Deus para o seu crescimento espiritual. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos confessar, nós precisamos expor, nós precisamos confessar, porque Ele, falando de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Amém? A quarta e última lição, que eu vou concluir agora, a respeito do arrependimento, é que o confessar não é pensar, e sim falar. Tem muitas pessoas que pensam assim, não, pastor, eu admito. Ele está admitindo com a mente. Eu estou admitindo, pastor, que eu minto. Ah, pastor, eu vou admitir que eu de vez em quando eu sou invejoso. Ah, de vez em quando eu faço as coisas de maneira equivocada, eu erro. Eu olho para onde não deve olhar. Pastor, de vez em quando eu estou passando uma situação difícil, eu solto um palavrão, sabe? Tem crente que tem uma boca suja, que misericórdia, viu? Aí depois diz, não, eu vou pedir perdão a Deus, mas já está fazendo premeditado. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 12:34, vou pegar só o finalzinho que diz assim, pois a boca fala do que o coração está cheio, do que o coração está cheio. A Bíblia diz que se eu estou lá com minha mente, com o meu coração, certo que aquilo é um pecado, eu tenho que falar, eu tenho que abrir, eu tenho que rasgar, eu tenho que expor, eu tenho que colocar para fora. Eu vi aquele filme que enquanto aquele piloto de avião não dizia, eu sou alcoólatra, tanto é que nas reuniões de ajudas e motivacionais, seja na igreja ou em tantas organizações não governamentais, o mais importante é abrir. Claro que tem um tempo para isso, ninguém vai ser forçado a abrir o coração, mas enquanto você ficar com isso guardado dentro de você, está se consumindo, está te matando por dentro, sabe, está acabando com a tua vida espiritual. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, o seguinte, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Sabe, queridos, é evidente, irmãos, que a Bíblia não está dizendo para contar para qualquer um, porque tem gente que não é madura espiritualmente para ouvir sobre esse assunto, mas você precisa encontrar pessoas que vão lhe ajudar. Talvez o pastor da igreja, a pastora, uma pessoa que goze da sua intimidade, que você tenha intimidade para conversar, e também que você tenha uma pessoa confiável, que não vai espalhar teus problemas, não vai colocar no jornal do dia de amanhã o que você contou para ela hoje, para que você seja uma pessoa que venha ajudar na batalha de oração. Tiago diz assim, procure um ou outro. Você é pastor, você é líder, procure outro pastor, procure outro líder, procure uma pessoa até muitas vezes fora da sua congregação, exponha. Nós conhecemos muitos pastores, muitos líderes, muitos irmãos são viciados em pornografia e têm nos pedido ajuda e têm recebido ajuda, e nós cremos que Deus tem libertado a muitos, porque quando a gente fala, a gente está rasgando o coração, o que a gente fala, a gente tirou de dentro de nós, rasgando o coração, dizendo a verdade, porque assim nós oramos um pelo outro, e para sermos o quê? Curados. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Não é para você contar sua vida para todo mundo, mas ore a Deus, diga a Deus, Deus, eu preciso de alguém para contar essa situação, e Deus vai preparar uma pessoa para chegar no teu caminho, e vai te dar paz para você contar essa pessoa, para essa pessoa te ajudar. Não guarde pecado, não esconda, não diga tudo bem quando as coisas não estão bem. Eu vou contar uma história para vocês, para nós finalizarmos, para trazer um exemplo bem interessante a respeito do tudo bem enganoso. Certo dia, vocês nos lembram lá no livro de 2 Reis, tem uma história, 2 Reis capítulo 5, se não me falha a memória, de um homem chamado Naamã. Naamã era general, já contei essa história, já ministrei sobre ele. Naamã foi curado de uma lepra.
Deus usou o profeta Eliseu para curar aquele homem, mas foi Deus que curou, através daquela obediência de Naamã de mergulhar 7 vezes lá no Jordão. Naamã, entusiasmado porque a pele dele leprosa tornou-se uma pele de bebê, a Bíblia diz que ele voltou para Eliseu, o profeta, e quis presentear com ouro, com prata, com túnicas, com roupas maravilhosas, né? E a Bíblia diz que o profeta Eliseu não recebeu aqueles presentes, não recebeu, tal seja a intenção, né? Para isso que nós estamos falando. E Naamã foi embora com a sua comitiva voltando para a Síria. Mas a Bíblia diz que Geazi que foi atender Naamã, ele colocou algo no coração dele e disse: rapaz, por que esse homem não pode dar algo para a gente? Porque eu também não posso usufruir dessa riqueza que ele quer nos dar, né? E ele colocou isso no coração dele, e ele correu, juntamente com 2 alunos lá de Eliseu, e foi procurar Naamã. A Bíblia diz que Naamã, quando viu aquele jovem correndo, desesperado atrás da sua comitiva, ele fez uma pergunta. Ele olhou para ele e disse assim: está tudo bem? Está tudo bem, Geazi? E Geazi respondeu: sim, está tudo bem. Sabe, queridos, muitas vezes é assim que nós nos comportamos como Geazi. Nós falamos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele estava com um coração tendencioso, e ele chegou e começou a contar uma série de mentiras. Irmãos, quem quer encobrir pecados começa a mentir, começa a mostrar uma vida mentirosa, começa a mostrar falsidade. Não é verdadeiro nem com Deus, nem consigo e nem com os outros. Amém ou não? A Bíblia diz que ele começou a dizer logo uma mentira: Eliseu me enviou. Eliseu não tinha enviado ele. Depois ele contou uma outra mentira. Chegaram 2 jovens novos lá na nossa escola, e chegaram agora, estão sem roupas. Eu preciso de roupas, eu preciso das roupas que você ia dar. Não, ele deu um motivo mentiroso. Não tinha chegado nenhum dos 2 jovens. E a Bíblia diz que Naamã deu muita riqueza para ele, deu prata, deu ouro, deu muitas coisas para ele. E a Bíblia diz que ele voltou com os 2 jovens e guardou em sua casa, escondeu em sua casa. Sabe, queridos, quando nós temos pecados escondidos em nossa casa, Deus não pode melhorar a sua vida financeira, Deus não pode te curar, Deus não pode te prosperar, Deus não pode te levar para o céu. Aí você diz: mas pastor, lá em casa? Sim, a tua casa, o teu coração, o que está dentro de você, o que você tem guardado de mágoa das pessoas, o que você tem guardado de ressentimento de alguém que te machucou, e você olha para a pessoa e diz assim: está tudo bem, querida, está tudo bem, querido, quando no coração você está triste e chateado. Não esconda pecado na sua casa, não esconda pecado debaixo do tecido da sua casa. Não guarde, não esconda, confesse. E a Bíblia diz que ele chegou lá onde estava Eliseu, e Eliseu perguntou: está tudo bem? Onde você esteve, Geazi? Onde você esteve, Geazi? Onde você estava, Geazi? Dando oportunidade para ele confessar, dando oportunidade para ele ser verdadeiro, dando oportunidade para ele mais uma vez falar a verdade. No entanto, mais uma vez ele mentiu. Porque quem começa mentindo para esconder um pecado, vai continuar mentindo até confessá-lo. Enquanto você não confessar esse pecado, você vai continuar mentindo sobre ele. E a Bíblia diz, ele disse: o teu servo não foi a lugar nenhum. Eu não fui para lugar nenhum, Eliseu. Mas Eliseu, cheio do Espírito Santo, diz: mas meu Espírito estava contigo, e eu vi quando você aceitou os presentes de Naamã. Por isso agora, aquilo que estava sobre Naamã, aquela lepra que simbolizava pecado, que venha sobre você agora, porque você foi mentiroso, porque você não confessou o pecado. E a Bíblia diz que Geazi começou a ficar leproso na frente de Eliseu, e saiu leproso, branco como a neve, diante daquele profeta. Sabe por quê? Porque o tudo bem de Geazi foi um tudo bem mentiroso. Ele mentiu, ele escondeu o pecado. Não esconda, meu irmão. Você tem um problema, fale, procure ajuda. Ah, pastor, mas eu estou machucado com alguém. Olha o que Jesus recomendou em Mateus 18, versículos 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vá e a sós com ele, ou seja, não vai fazer a coisa, essa conversa publicamente, não, vá a sós com ele, mostra ali o erro. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leve consigo depois mais 2 ou 3 testemunhas. De qualquer modo, qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Se ele te recusar a ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também a igreja trate como pagão publicano. Está aqui Mateus, Jesus orientando, capítulo 18, versículo 15 a 17, amém? Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você coloque no seu coração e diga assim: Deus, sonda meu coração agora.
Mostra se meu coração está sendo enganoso em algum aspecto, se meu coração está sendo tendencioso em alguma coisa, se eu estou sendo de alguma forma mentiroso em alguma área. Eu quero que o Senhor venha tratar o meu coração. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar ministrando a tua santa palavra. Eu te agradeço porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado por esta palavra poderosa, que traz, Senhor, um pensamento, um sentimento, um sentido de arrependimento aos corações. Que todos que estão aqui neste local, Senhor, e que está ouvindo em casa, possa fazer essa oração comigo, dizendo: Senhor, se existe algum caminho mau, e é que existe, revela agora a mim, para que eu venha confessá-lo, para que eu venha admitir, para que eu venha dizer: Senhor, essa é a minha fraqueza, Senhor, eu tenho caído nisso, eu não consigo resistir a essa situação. Muitas vezes eu sou destemperado, muitas vezes, Senhor, eu sou igual a Pedro, cortador de orelhas, Senhor. Eu começo a machucar as pessoas no ouvido, porque eu falo agressivamente, porque eu falo destemperado, porque eu falo palavras que machucam os ouvidos. Mas o Senhor é o Deus que curou a Malco, colocando ouvido no lugar. Eu creio, Senhor, que isso vai curar aqueles que estão recebendo palavras duras. Meu Deus, existem tantos cortadores de orelha dentro da igreja, tantos cortadores que machucam os irmãos através de palavras. Meu Deus, aí algum já pode dizer: mas Senhor, eu sou verdadeiro. Irmãos, meu Deus, começa a tratar essas pessoas, começa a tratar o nosso temperamento explosivo, começa a tratar a nossa maneira de falar, começa a tratar o nosso pré-julgamento, o nosso preconceito. Meu Deus, vai curando agora as nossas enfermidades espirituais. Vai ali no coração da tua filha, do teu filho, que tem um vício, meu Deus, que está guardadinho lá, que ninguém da igreja conhece, que o pastor não conhece, mas o Senhor conhece. O Senhor vê o nosso Facebook, o Senhor vê o nosso Instagram, o Senhor vê as nossas conversas, o Senhor conhece o nosso coração, os nossos abraços, os nossos beijos, Senhor. O Senhor conhece tudo que nós pensamos. O Senhor conhece o nosso pensamento, Pai. Eu me rasgo diante do Senhor neste momento, e que cada um faça o mesmo, que possamos nos rasgar, de maneira que o Senhor venha conhecer cada vez mais, através das nossas palavras, os nossos pecados. Que venhamos admitir o que nós precisamos mudar, que não queremos falar de forma alguma que não temos pecado, porque se falarmos desta maneira estamos nos enganando, Senhor. Queremos confessá-los, queremos deixá-los, queremos admitir que precisamos da tua ajuda, papai. Sem o Senhor, através do Santo Espírito, nós não acertaremos o caminho, nós erraremos o caminho, nós erraremos o alvo. Mas neste momento que teu Espírito flui através desta palavra, que toca cada coração, que o Senhor venha transformá-lo, que o Senhor venha modificá-lo, que o Senhor venha tirar esse coração enganoso de pedra e um coração sensível à tua palavra, um coração flexível para ouvir e dizer: verdadeiramente Deus falou comigo através desta palavra. Pai, obrigado por tudo. Continua conosco, continua com os teus filhos agora. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.